Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Porque aqui no nosso encontro, o nosso propósito é orar, mas não uma oração apenas como se fosse uma repetição de frases, não apenas uma oração como se fosse um mantra, mas uma oração eficaz. E o que é uma oração eficaz? Hein? Uma oração eficaz é aquela que nós já fazemos com a expectativa de respostas. Porque Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus conhece a nossa fala antes mesmo que a gente venha abrir a nossa boca. Então, toda oração, ela deve vir recheada de expectativas da resposta às orações, porque Deus já sabe, mas nós esperamos saber a resposta que Ele tem para as nossas orações, nossas petições e tudo aquilo que queremos apresentar diante de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou seu pastor durante esse tempo que estamos aqui compartilhando essa palavra, compartilhando desta oração. E por que nós cremos que devemos orar a palavra? Porque sim, porque tudo que Deus fez e tudo que Deus prometeu para nós está na palavra. E quando nós oramos a palavra de Deus, nós já vamos ao encontro da resposta que Deus tem para a nossa vida, em qualquer que seja a área que você está esperando algo da parte de Deus, precisando de algo da parte de Deus. Então, seja bem-vindo a este encontro de Orando a Palavra. E eu já te peço desde já que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Hoje nós vamos falar sobre fé. Eu já te falo de antes para que você acompanhe cada detalhe desse vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre fé, como que a fé surge em nós e o quanto nós precisamos desse elemento que Deus colocou em nós para exercermos um relacionamento com Ele, a fé. Então compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva neste canal, curte aqui embaixo e nos comentários você vai deixar o seu pedido de oração, porque nós vamos orar para cada pedido que estiver colocado aí. Cada pessoa que estiver inscrita nesse canal já está debaixo das nossas orações. Então, vamos para mais um desses nossos encontros de Orando a Palavra. E nessa oportunidade, eu quero compartilhar com você dois textos muito importantes da Palavra de Deus, sobre os quais nós vamos orar hoje, para que nós sejamos despertados à nossa fé. Então, o primeiro texto que nós vamos ler aqui na Palavra de Deus está em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 6. E esse versículo ele é muito importante para a gente compreender o tamanho da importância de nós exercermos a fé. Que diz assim o texto: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A nossa fé é o nosso principal meio de relacionamento com Deus. O nosso contato com Deus, ele vai através da nossa fé. E o mais interessante, porque Deus ele colocou isso disponível para todas as pessoas. Tudo que vem da parte de Deus é algo que vem acessível para qualquer pessoa. Então, uma pessoa que diz assim, eu não tenho fé, essa pessoa ainda não entendeu o que significa a simplicidade da fé. A fé é algo simples. A fé não é algo complexo, difícil de você acessar. A fé é algo simples. Veja o segundo texto que eu quero compartilhar com você neste momento aqui do nosso encontro de oração, orando a palavra, que está exatamente no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3. E diz assim o texto bíblico: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês,
que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a palavra nos garante que Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. E a nossa fé precisa ser desenvolvida. Quantos de nós não conhecemos aquela passagem que diz assim, que se você tiver a fé como um grão de mostarda, semelhante a um grão de mostarda, que se você pegar essa semente, ela vai crescer. Essa é a comparação que o texto quer nos mostrar. E hoje eu quero encorajar você a desenvolver a sua fé. E a Bíblia nos dá caminhos para que a gente desenvolva a nossa fé. Em Romanos, capítulo, nesse mesmo livro aqui, na mesma carta de Paulo aos Romanos, aqui nós temos um texto maravilhoso no Romanos, capítulo 10, versículo 17. Você volta 2 páginas aí na sua Bíblia, ou então no seu aplicativo, que diz assim, olha: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a construção da nossa fé é algo que vem porque Deus dá a sua palavra. A gente, nos dias de hoje, nós perdemos a essência um pouco do que significa dar a nossa palavra e essa palavra receber crédito. Porque muitas vezes as pessoas não cumprem as suas palavras, mas Deus, ele sempre cumpre a palavra. Então, por isso que quando nós oramos a palavra, nós trazemos para a nossa vida essa compreensão de fé, porque a nossa fé não é a fé na própria fé, não é uma fé baseada em alguma coisa que é mutável, não. A nossa fé, ela é suportada pelo caráter imutável de Deus, ou seja, Deus não muda. E se Deus escreveu e deixou para nós aqui na sua palavra, certamente Ele vai cumprir, porque Deus não falha, nunca falhou e não falhará. Então, neste encontro de hoje, eu quero te encorajar a exercer a sua fé. Encorajar você a meditar dia após dia na palavra de Deus. Buscar as Escrituras, buscar conhecer o que a palavra diz sobre você, o que a palavra diz sobre nós, sobre as promessas que Deus tem para nós. Então, o meu convite e a oração que nós vamos fazer hoje é para que Deus gere cada vez mais fé e que você aprenda o caminho de desenvolver a fé no seu coração, porque sim, nós precisamos de fé na nossa caminhada com Deus. E veja bem, muito em breve aqui nesse canal, e você vai acompanhando os nossos encontros, eu vou começar uma série de orações em que nós vamos pegar promessas da palavra de Deus e vamos orar em cima dessas promessas da palavra de Deus para que nós alcancemos as bênçãos e o favor de Deus para a nossa vida. Muito bem? Então, vamos para o nosso momento de oração em cima dessas palavras que nós recebemos aqui. Vamos orar esta palavra de hoje sobre fé. Coloque seu coração alinhado com Deus e traga sobre si uma compreensão do desejo de ter cada vez mais fé. E eu, nesse momento, vou orar pela sua vida. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora que vá ao encontro de cada coração que está comigo aqui nessa transmissão pela internet. Cada um daqueles teus filhos e filhas que agora estão recebendo essa palavra, que o Senhor venha despertar a fé no coração deles. Fé para lutar contra as adversidades, fé para receber da parte do Senhor uma direção, fé para ler as suas escrituras e compreender, fé para poder prosseguir na sua vida, vencer os obstáculos. Gera no coração desse e desta que está recebendo essa mensagem agora, Pai, um sinal do teu mover, um sinal do teu Espírito Santo. Pai, que a fé seja aumentada, que a fé de cada um desses que recebe essa oração seja desenvolvida no Senhor. Pai querido, dê a cada um desses aqui sinais de que a sua fé está sendo crescida, acrescentada. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, onde os teus filhos agora colocarem as suas mãos, colocarem a sua palavra, de acordo, Deus,
com essa fé que está sendo gerada, possam alcançar resposta às suas orações. Porque nós lemos aqui na tua palavra, ó Deus, que sem fé é impossível que nós venhamos agradar ao Senhor. E fala também na tua palavra que o Senhor já nos tem dado uma medida de fé. Então nós pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor acrescente-nos a fé, que o Senhor, Pai, faça com que essa fé que já foi plantada em nosso coração quando o Senhor nos deu a vida, ela venha gerar e produzir frutos em nós. Pai, eu peço ao Senhor neste encontro de hoje, que o Senhor também alcance cada lar, cada família hoje, onde alguém se desviou da fé, onde alguém se perdeu na caminhada, perdeu as referências de fé, que sejam alcançados, que sejam reformados, que sejam renovados, que sejam transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai querido, e eu peço ainda neste encontro que esta palavra que nós lemos aqui, ela já nos seja como resposta a esta oração, porque cremos e temos fé e vamos caminhar de fé em fé e glória em glória, recebendo tudo que o Senhor tem prometido para nós na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa é a nossa reflexão de hoje. Precisamos de fé e Deus já nos deu uma porção de fé da qual precisamos e agora resta a nós desenvolvermos a nossa fé. Desenvolva a sua fé orando por você, orando pelas pessoas ao seu redor, orando para um relacionamento mais íntimo com Deus, orando para que você compreenda as Escrituras, orando para que você alcance as bênçãos que você deseja e entenda uma coisa: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Um forte abraço e até amanhã no nosso encontro, porque aqui a gente segue, como sempre, orando a palavra.